Pessoal, então vamos lá, tá? Vamos começar 2 horas. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Fico muito feliz aqui com a presença de vocês nas nossas aulas. Queria pedir desculpa, né? Como eu falei, eu tive problema no meu notebook, né? Aqui em casa eu só tenho, eu só utilizo um computador, a gente só tem um. Então eu fiz a compra de um novo equipamento e agora a gente pode retornar às nossas aulas, tá bom? Mas você só comprou o notebook ou você comprou mais coisas? Não, eu comprei um notebook só que melhor. Ele tem uma câmera melhor. Não, tava aqui pensando, o professor comprou tudo, né? Não, Foi. não, eu comprei um notebook, né? Porque já vem o conjunto, a câmera, tudo que eu preciso. Hum, Guilherme Pelé. Compartilhar minha Gente, tela. cadê meu caderno, velho, de matemática, mano? Só que farto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ô, se não achar meu caderno, eu fico triste, hein? Pessoal, então eu vou pedir para vocês desligarem por um momento aí o áudio de vocês, tá? Durante a correção, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tá bom? O áudio tá bom? Posso começar? Tá tudo Pode ok? começar. Pode começar. Fechou, então. Por que tá a correção das atividades complementares, PET 2? Oi? Por que tá a correção das atividades complementares? Porque essas atividades complementares, elas foram desenvolvidas de acordo com o PET, entendeu? Não é que veio do PET, é que eu me baseei pelo PET, entendeu? Entendi. Então, bora lá. Pessoal, então, vamos começar hoje, tá? A correção das atividades complementares. Lembrando que nós finalizamos o PET 2, tá bom? Escola Coronel Zé Cândido, eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática. Então, vamos lá. Pessoal, no primeiro problema que eu trouxe, né, aí falando sobre a atividade complementar número 1, foram 4 no total, tá bom? Então, ó, na matemática, temos 4 operações consideradas básicas. São elas a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Use seus conhecimentos e calcule as operações indicadas. Então, aqui eu trouxe 4 alternativas, tá? Em que cada uma representa uma operação entre números inteiros. Então, a gente vai resolver. Lembrando, pessoal, que para resolver esse tipo de operação, é importante lembrar daqueles conceitos que eu passei, né? Sobre a questão das classes, dos números, a ordem. Por quê? Oi, pode falar. Mas, peraí, você foi em outro, mas tem os outros matemáticos lá atrás? Não, então tá fora de ordem aí, porque essa daí é a primeira. Deve estar fora de ordem mesmo, porque o meu é o último. Essa daqui é a última, é a da quarta. Então, peraí, ó. Essa folha que vocês têm, tem esse outro exercício? Considero um. Sim, é na mesma página. Mas aqui no meu, o primeiro de matemática. O primeiro, de verdade mesmo, é o Geraldo possui um sítio. Geraldo possui um sítio lá, e lá cria vários animais. Essa é a primeira. Perto dessas duas aí mesmo. Peraí. Só pode. Aí essa que você está mostrando aí é a última. É mesmo? A última folha de vocês. Tá. Não, mas não tem problema. Ó, não tem problema, é porque então separou errado na escola, mas essa é a primeira atividade. Mas a ordem não importa, tá bom? Com relação a qual vocês fizeram primeiro, isso aí não vai ter problema nenhum, tá bom? O primeiro eu não fiz ainda não. Então vamos lá, pessoal. Então eu montei, tá bom? Eu fiz a estrutura dessas 4 operações, né? A primeira adição, a segunda subtração, a terceira de multiplicação e a quarta uma operação de divisão, tá bom? Então, Mas vai no caderno? Ou é melhor fazer no... pode fazer no caderno ou na folha que vocês pegaram na escola, sem nenhum problema. Então, para fazer a adição, pessoal, o que eu fiz? Ó, lembra, nessas operações é importante respeitar a classe dos números, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Eu acho que tem alguém falando no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chat. Tá, vamos lá, pessoal. Deixa o chat para perguntas, tá bom?
Depois a gente... Vamos lá, então. Pessoal, fazendo essas operações, né? Começando aí pela operação de adição. Deixa eu selecionar aqui. Então, ó, unidade com unidade. 5 mais 8 dá 13. Ponho 3 e vou subir 1, né? Sempre que ultrapassar de 10, eu vou deixar o algarismo da unidade subir aqui a dezena para a próxima casa. Então, 8 mais 4 dá 12, mais 1, 13. Coloco 3, vou subir o 1, certo? 2 mais 6 dá 8, mais 1, 7. Agora, ó, eu já tenho unidade, dezena e centena. Vou colocar o ponto, porque o ponto, ele justamente separa a centena da primeira casa do milhar, que no caso a primeira casa do milhar só tem o 2. Aqui ela é 0, né? A gente considera como 0. 2 mais 0 dá 2. Resultado final, 2.733, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. 2.700. Esse número ficou muito ruim. Então, vamos continuar agora com a operação de subtração. Aqui, pessoal, a mesma coisa, né? Eu tenho 12.523, é a forma como eu leio isso, e estou subtraindo de 1.648. Então, respeitando unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Aqui a gente tem como tomar cuidado. Como é operação de subtração, né? Observa aqui, ó, eu não consigo de 3 tirar 8, então preciso pegar emprestado. Vou cortar esse 2, fica 1, e vai 10 para o outro lado, por isso que eu leio 13, né? 13 menos 8, resultado igual a 5. Próximo. De 2 eu não posso tirar 4, vou precisar pegar emprestado. Vou cortar o 5, vai ficar 4, e vai 1, totalizando como um todo 11. Então, 11 menos 4 vai ser igual a 7. Certo, pessoal? Ó, de 4, eu tenho 4 aqui na casa da centena. De 4 eu preciso tirar 6. Não posso. Vou cortar esse 2, vai ficar 1 e vou levar 1 para lá. 14. 14 menos 6 dá 8. Ó, vou colocar um ponto. Já terminou aqui, né, a centena. Agora, 1 menos 1 vai ficar 0. E esse 1 não tem como subtrair com nada, né? Afinal, aqui é 0, vai ficar 1. Ou seja, o resultado dessa subtração, 10.875. Certo? Na operação de multiplicação, pessoal, aqui nós vamos, o algoritmo, a forma como nós resolvemos é diferente, né? Afinal, agora nós temos a operação de multiplicação e a gente sempre começa multiplicando aqui a unidade. E à medida que a gente vai usando os algarismos da dezena, centena e tudo mais, a gente vai incluindo zeros, né? Lembra disso? Então, vamos começar pela unidade, que é o 2. 2 vezes 5 dá 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 que subiu, 5. E 2 vezes 1 ali, que é o final, dá 2. Para eu passar para o 1, né? Para eu passar a multiplicação pelo algarismo 1, eu tenho que vir aqui e colocar um 0. Só assim eu posso começar a multiplicação. Vamos lá. 5 vezes, quer dizer, 1 vezes 5, né? Ali da unidade, dá 5. Eu vou apagar ali os algarismos que já estavam para não me atrapalhar. Então, 5 vezes 5, 1 vezes 5 está aqui, 5. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Agora, eu passo uma barra aqui e eu vou adicionar, eu vou somar esses resultados, tá bom? Então, vai ficar aqui, 0 mais 0, 0. 5 mais 5 dá 10. Põe o 0, sobe 1. 2 mais 2 dá 4, mais 1 que subiu, 5. E aqui, só abaixar 1. Resultado final, 1.500, certo? E por último, nessa divisão, pessoal, também muda a forma como eu resolvo essa operação, né? Eu sempre começo a divisão olhando, ó,
em todos aqui os casos anteriores, a gente olhava sempre para unidade inicialmente. Aqui não, a gente vai começar a divisão sempre no sentido da esquerda para a direita, pegando as maiores ordens e depois considerando, né, as menores, que é a centena, dezena, unidade, assim por diante. Então vamos lá, o meu divisor é o 3, beleza, e o que eu estou dividindo é o 1266. Não dá para pegar só o 1 para dividir, afinal o 1 é menor do que o 3. Então eu vou pegar esses dois algarismos, totalizando 12. Que número que multiplicado por 13 dá ou chega próximo de 12? Ora, pessoal, 4, né? Lembra da tabuada do 3? Se eu pegar o 4 e multiplicar por 3, vai dar 12, e 12 menos 12, resto 0. E agora? Perceba que eu ainda tenho algarismo para abaixar, vou abaixar o 6, certo? 0,6 é a mesma coisa que 6, pessoal, tá? 6 unidades. Então, que número que multiplicado por 3 dá ou chega próximo do 6? O 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 6, resto 0. Só que eu ainda tenho outro algarismo para baixar, que é o 6. Abaixou, vou dividir. Novamente, ó, por 2. 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui, quando eu fizer a diferença, vai dar resto 0. Certo, pessoal? Então, resultado da divisão, né? O quociente dessa divisão, 422, certo? Alguém tem alguma pergunta dessas operações? Posso seguir? Peraí que eu tô no... Professor, peraí, que eu tô corrigindo a última que eu fiz errado. Tá bom, sem problema. Escreve na folha aqui também, né, pai? Porque vão demorar para ver os cadernos, né? Alguém tem alguma pergunta, galera? Ficou claro? Não, Fiquei só um pouco na dúvida C. A C? É. Ora, aqui, ó, a gente começa sempre aqui na divisão, você olha no sentido esquerda para direita, ó, nesse sentido. Na multiplicação, você olha nesse sentido aqui, ó, que você começa multiplicando pela unidade, põe o resultado aqui, ó, esse é o primeiro resultado. Quando você vai passar a multiplicar pela dezena, no caso 1, você é obrigado a colocar um zero antes, que é esse zero aqui, ó, para depois começar a multiplicação. Se houvesse um algarismo aqui, ó, por exemplo, se fosse 312, quando eu fosse multiplicar pelo 3, eu ia ter que colocar 2 zeros, né? Se eu coloquei um aqui, no de baixo eu vou colocar 2 zeros para começar a multiplicar pelo 3. Por isso, é importante vocês... vocês praticarem bastante essas operações, justamente para entender o algoritmo como um todo. O algoritmo é o processo. Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Professor, pode ir para a próxima. Bom, vamos lá. Próximo algarismo, o próximo problema fala o seguinte, que é o segundo problema em teoria, primeira atividade complementar. Considere o número 28, ó, olha esse número, 28.458. Esse número eu não vou ler ele da forma que vocês estão imaginando, por quê? Porque a gente tem que observar que é um número com 5 algarismos. Eu tenho a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena, eu tenho a unidade de milhar, que é o 8, e eu tenho a dezena de milhar, que é o 2. É um algarismo com 5 algarismos, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz é, ele possui quantos algarismos, esse número? Ora, a gente pode observar ali que ele tem exatamente 5 algarismos, né? A unidade, dezena, centena, a unidade do milhar e a dezena do milhar. Então, pessoal, esse número, ele possui 5 algarismos, portanto, ele é de ordem 5. E escrevendo ele na linguagem comum, a gente lê esse número como sendo 28.458, ok? Novamente, 28.458.
E aí, eu meio que fiz um desafio, né? Eu pedi que vocês escrevam outros três números com também 5 algarismos. Eles devem ser maiores que 28.458 e você deve manter os algarismos 2 e 4 nas posições atuais. Então, ó, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Esse número que eu vou montar, esses números, eles têm o quê, pessoal? Eles vão fixar o algarismo 2, que começa com 2 lá, e fixei o algarismo 4. A questão é o seguinte, ó, eu preciso preencher esses 3 outros lugares aqui, ó, de forma a criar números que são maiores que o inicial, que é o 28.458. Lembra que uma vez a gente discutiu, quando um número é maior que outro, basta eu olhar para as suas classes, né? Quanto maior as classes superiores, maior vai ser o número. Então, galera, observa o seguinte, colocando os algarismos aqui, ó, aqui era um 8, aqui era um 5 e aqui era um 8, certo? Certo. Ora, pessoal, se eu quero escrever um nome maior, um número maior, Eu já sei um. observa, ó, aqui nessa classe, classe dos milhares, aqui é a unidade do milhar. Qualquer algarismo que eu colocar aqui maior do que 8, independente dos valores que eu colocar aqui atrás, vai fazer o número ser maior. Ora, se eu vim aqui colocar um 9, por exemplo, 29.499. isso, eu já vou ter um número na ordem de 29 mil, que é maior que 28 mil. Então, olha só, qualquer... Você só tem gente querendo entrar? Ah, é verdade. Mas é para escrever aquilo? Que tá. Ó, qualquer que seja os algarismos que eu colocar ali no final, esse número já vai ser maior que o 28.458. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, galera. Caneta. Vamos lá. Bom, eu posso, por exemplo, aqui nesse lugar aqui, ó, já que o 9 vai fazer com que esse número seja maior, eu posso simplesmente jogar qualquer outros algarismos ali. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o número, já que são 3, eu vou criar o número 29.400, ó, um exemplo. 99. Vou colocar 0 e 0, não tem problema nenhum. Esse número já é maior que o 28.458. Novamente, ó, em vez de zerar as duas últimas casas, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um 8 e um 5, trocar de ordem aqui, né, em vez de 5 e 8, 8 e 5. Ou ainda, pessoal, eu poderia repetir, olha só, eu poderia repetir essas três maiores ordens aí, ó. Em vez de colocar o 9, colocar o 8, ficar 28.400. Só que aí vem um detalhe, já que o número começa na ordem de 28.400, eu tenho que fazer com que esse número seja maior que 58. Então, eu posso pôr o 60 aqui, ó. Concorda comigo? Ou ainda eu posso finalizar com 99. Quanto a isso, pessoal, fica a critério. É só para vocês fazerem um exercício, né, de entender que quanto maior as classes superiores, maior vai ser o número. Certo, pessoal? Então, eu escolhi esses 3 números aqui. Vocês, fica a critério de vocês, tá bom? Escolher qual aí vocês querem criar. Certo? Certo. Pera, não sai nessa parte aí não, que eu ainda tô aqui, né? Alguma dúvida até aqui? Não. Não, Mariana, tudo bem? tudo. Eu dei uma atrasadinha sem querer. Não, tranquilo. Fica tranquilo. Peraí. Escrever tudo aqui. 400. Professor, eu copiei números diferentes do seu. Sem problema, desde que seja maior que 28.458, não tem... Aí eu pensei no número 29.499. Sem problema. É até o maior que você pode criar.
Nu! com esses algarismos, né? Pensa, daria para fazer um nome gigante. Xingu. Tá, já escrevi o nome. Vou passar para passar. Beleza. Todo Pessoal, mundo acabou aí? Tá todo mundo zen? essa foi a primeira atividade complementar, tá bom? E a segunda era essa aqui, ó, que começa com o problema dos funcionários, do salário, certo? Até nomeei ela como 2, ó. Essa Atividade atividade complementar de aí, matemática 2. Oi? essa atividade que a gente acabou de fazer, ela foi a última da minha. Aí Não, é o Verdade, pessoal, é. o No pessoal meu caso, comentou ela foi a mesmo, única penúltima. mas eu acho que na hora de imprimir, Gente, agora que eu vi. É Tá na- verdade. tá, É a penúltima, era. Então, tá na ordem, como é que fala? Tá na ordem inversa, entendeu? Porque deve ser na hora de imprimir lá, a peraí, impressora agora eu tô vai jogar assim. perdido aqui agora. Qual que é a Não, dois? é a outra. É só você pegar o problema que começa assim, ó. João é proprietário de uma fábrica. Caraca. O mundo me enganou, só pode. Achou? Achei. Então vamos lá, ó. Problema número 1. João é proprietário de uma fábrica e construiu uma tabela para organizar seus funcionários de acordo com o salário de cada grupo. Então, observe a tabela que ele criou. Então, numa tabela, pessoal, uma tabela é usada para se organizar, se compilar dados. E o que são esses dados? O primeiro deles, ó, é o número de funcionários. É o primeiro dado que ele está colocando. Ele está falando aqui, ó, tenho 5 funcionários, 7 funcionários e 3 funcionários. Aí você fala, mas Guilherme, por que se tudo são funcionários, por que ele não colocou tudo junto, somou 5 mais 7 mais 3? Porque aí eu tenho a outra informação, salário dos profissionais. Por isso que ele usou essa tabela, porque 5 pessoas ganham R$ 1.045, 7 pessoas ganham R$ 2.000 e 3 pessoas ganham R$ 3.210. Perceba a importância da tabela por isso. Através dela, eu pude colocar 2 informações. As pessoas que trabalham, né, para o João, e o salário dessas pessoas, né, organizadas em grupo, né? Afinal, 5 ganham isso daqui, 7 ganham 2.000 e 3 ganham isso. Vamos lá, então. Já que a gente interpretou essa tabela aqui, vamos extrair informações dela e responder os problemas. Quantas pessoas pertencem ao grupo que possui a maior remuneração salarial? Galera, 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. ó, quantas pessoas pertencem ao grupo que possui a maior remuneração? O que é 3 pessoas. remuneração? Uai, Quem tem mais? Das 3 classes de salário, qual que é a maior, galera? a que tá com 3. 3.210. Perfeito. Olha o chat. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Ah, agora que eu percebi, o seu é igual ao meu. Então, vamos lá. O maior salário é o salário de 3.210. Quantas pessoas ganham isso? 3. Então, pessoal, eu tenho 3 pessoas, tá bom? Ah, então, pergunta tipo assim, aí são 3. Então, Coitado, são 3 tipo, pessoas salário. que ganham o maior salário. Aí a B fala, Ah, qual vou é o escrever valor aqui. total gasto em salários com os profissionais que recebem o menor salário da empresa? Ora, o menor salário é o 1.045, é o menor salário da empresa. E 5 pessoas ganham 1.045. A pergunta é, qual é o valor total gasto com os salários dessas pessoas que ganham menos? Ora, se eu tenho 5 pessoas que ganham 1.045, se eu quero saber o total que eu vou gastar para pagar elas, basta eu calcular a multiplicação de 5 vezes 1.045. Afinal, esse resultado é justamente o quanto a pessoa vai gastar para pagar esses salários. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Peraí, eu vou... Olha só.
Começa multiplicando a unidade, tá bom? Unidade, dezena e assim por diante. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Então, eu vou pôr... Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar mais organizadinho, eu vou colocar as casas, né, no devido lugar. Então, eu vou colocar o 5 bem aqui, ó. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Ponho 5, só vou subir 2. 5 vezes 4 dá 20, mais esses 2 dá 22. Coloco 2, sobe 2. 5 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 0 mais aquele 2 que eu tinha subido, 2. E 5 vezes 1 dá 5. Então, ele gasta, pessoal, com essas pessoas, o equivalente a 5.225, que tem um pontinho, tá bom? É esse o que é o salário que ele paga. Bom, vamos lá. C. Alguém tem alguma pergunta, alguma Professor, dúvida? volta lá, por favor. Volta. Pode passar. Fechou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. A C, pessoal, fala o seguinte, ó. Qual o número de profissionais que trabalham para o João? Agora sim. Se eu quero o número de pessoas que trabalham, eu vou usar só essa coluna aqui, ó. São 5, 7, 3. Então, praticamente, eu vou fazer uma soma. A soma é 3 mais 5 mais 7. Aqui eu inverti a ordem, tá bom? Mas não tem problema. 3 mais 5 dá 8, e 8 mais 7, pessoal, dá um total de 15 pessoas, tá bom? Esse é o total de pessoas que trabalham nessa fábrica. Aí fala o seguinte, qual o total gasto por João com seus funcionários? Agora, não é só aqueles que ganham pouco, é todo mundo, todo aquele conjunto. Por isso, eu vou montar 3 operações. Por quê? Essa operação a gente até já fez. Eu repeti ela aqui porque a gente vai calcular quanto ele gasta com aquelas pessoas que ganham menos. Depois, calcular quanto que ele gasta com aquelas pessoas que têm um salário intermediário, que é de 2.000, e quanto ela gasta com aquelas pessoas que têm o maior salário da empresa. E depois eu vou fazer o quê? Somar todo mundo. Afinal, a soma desses resultados é o total que ele gasta com os funcionários. Então, vamos fazer de novo. 5 vezes 5, 25. Põe o 5, sobe 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Põe o 2, sobe 2. 2 mais 0 dá 2. E por último, abaixa o... Quer dizer, né? Abaixa. Estou fazendo uma soma, né? 5 vezes 1 dá 5 ali na unidade milhar. 5.225 a gente já tinha, né, encontrado. Agora, na segunda operação, 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes esse segundo 0 dá 0. 7 vezes esse terceiro 0 dá 0. 7 vezes 2, 14. Então, ele gasta 14 mil ali com o salário intermediário. E o próximo, pessoal, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1 ali na dezena, dá 3. 3 vezes 2 aqui na centena, dá 6. E 3 vezes 3 aqui na última casa, 9. Ora, então, pessoal, vamos somar isso tudo? Ele gasta 14 mil com os intermediários. Ele gasta, vou colocar na ordem decrescente, né? Do maior para o menor número. Respeitando as casas, ó. 9.630 com os intermediários. E por último, vou colocar a adição aqui, ele gasta 5.225. Ó, bonitinha a minha operação.
casa embaixo de casa, né? Dezena embaixo de dezena e assim por diante, tá tudo certinho. Agora eu vou somar. 0 mais 5 dá 5. 0 mais 3 mais 2 dá 5. 6 mais 2 dá 8, né? Aquele zero eu anulo, né? Baixa o ponto. 4 mais 9 dá 13. 13 mais 8... Dá 8. 13 mais 8 dá 18. Ponho 8, vou subir 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, ele gasta um total, pessoal, igual a 28.855. 28.855. É o que ele gasta de salários dentro da empresa dele. Certo? Certo. Por último, sabe-se que João tem um custo total mensal com salários e impostos no valor de 30 mil. Qual o custo dos impostos? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Que os salários mais os impostos é igual a 30 mil. Tá bom? Só que os salários eu já conheço. Vocês concordam comigo? Ó? Esse número aqui dos salários é os 28.855. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto... Eu quero saber quanto ele está gastando com imposto, de tal forma que quando eu somo com 28.855, o resultado dá 30 mil. Ora, para fazer esse raciocínio, eu penso o seguinte, eu preciso de um número que somado com 28.855 dá esses 30 mil. Ora, basta eu pegar o total e fazer o quê, galera? Tirar a parte que eu já conheço, que são os 28.855. A diferença é justamente o que ele gasta com imposto. Certo? Então, vamos lá. De 0, eu não consigo tirar 5. Precisa pegar emprestado. Mas, ó, não tem nada. Então, eu vou pegar emprestado com a outra ordem. Não tem nada. Com a outra ordem, também não tem nada. Então, olha só. Quem eu posso pegar é com esse 3 aqui, ó. Fica 2, vai 1. Só que desses 10 agora, eu vou cortar, fica 9, vai 1. Só que quem precisa é lá na unidade. Então, eu vou cortar de novo, fica 9, vai 1. E por último, ó, corto, fica 9, vai 1. Agora sim, pessoal. 10 menos 5, 5. 9 menos esse 5 aqui, ó, 4. 9 menos o 8 aqui na centena, 1. Baixa o ponto. 9 menos 8 aqui na unidade de milhar, 1. E 2 menos 2, 2. 0. Pessoal, então, qual o custo com os impostos? Com os impostos, ele gasta o equivalente a... Ó, esse 0 à esquerda a gente desconsidera, tá bom? Então, o resultado ali é 1.145. Certo, pessoal? Certo. Certinho, Guilherme Pelão. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Não? Eu tô corrigindo sua atividade, porque eu já fiz. Quer que eu volte aqui? Alguém ainda está fazendo anotação aí? Vou deixar aberto aqui, ó. Para mim só tá faltando matemática, mais a geografia e uma coisa lá do PET. Matemática, mais geografia, mais história. Não, história não, só tá faltando um pouquinho coisa de ensino Não, religioso. tranquilo. O meu falta é geografia, história e português. Nesse momento eu acabei tudo. Pra mim só tá faltando geografia e uma coisa ali de ensino religioso. Que eu preciso, vou ter que ligar pra minha irmã, né? Perguntar. Pessoal,
Ficou claro, então? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ué, a gente vai acabar? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho uma aula com o 8º ano agora, lá de próximo, para a gente corrigir as 2 primeiras semanas. Amanhã, a gente vai ter uma nova... Amanhã mesmo, não vou deixar para quarta, não. Amanhã mesmo a gente vai ter uma nova aula para poder corrigir as 2 finais e já encerrar essa etapa do segundo semestre. Mas hoje não é para entregar as coisas? Não, vocês têm até amanhã. Não, vocês têm até sexta, né? É o kit que eles vão Não é entregar, até mas dia 2 É. de julho? Eu tenho um bilhetinho, aí a professora de inglês falou assim que tinha mudado tudo, que era para entregar Tinha que até quarta, mas entregar hoje. é até quarta. O kit que pode pegar, mas vocês podem entregar até quarta, sem problema. Ah, então acho que eu vou entregar o PET hoje, já vou ficar só com as atividades complementares. Vixe, eu já entreguei o PET, a prova, só faltam as atividades complementares agora pra mim pegar. É, o meu também. O meu só vai faltar as atividades complementares. Sem problema. Aí amanhã a gente finaliza a correção e vocês já ficam Beleza, eu falo pra minha mãe encerrados. já levar meu PET e... Tá, professor, mas o que você vai fazer? Ela Vai tem ação, ter mais aulas depois, até... eu achei que nós ia terminar tudo hoje. Então, eu não quis terminar tudo hoje, porque para a aula não ficar muito grande, que demora o upload depois. Quanto maior o vídeo, mais... Gente, Mas, ó, depois que a gente terminar, né, esse PET, eu vou ver se a gente vai propor alguma atividade online, sabe? Algum joguinho, alguma coisa diferenciada, sabe? Não sei a se professora depois eu tenho que perguntar no meu grupo o que se alguém tiver alguma sugestão de joguinho que a gente possa jogar tudo Bingo! junto, tá bom? Ah, não, bingo não. A professora de inglês já vai dar aqui. Eu vou pensar numa atividade para a gente fazer na quinta, tá bom? Vai Aí não, amanhã. vai não. Não, fala assim, atividade Vamos no diferenciada. jogo, ó. Não, Vamos atividade jogar o jogo. diferenciada. Aí, Sem ó, falar, então amanhã, nessa mesma hora, a aula de hoje, a gente continua, finaliza as complementares e finaliza, beleza? Beleza, então eu já vou Beleza. avisar minha mãe que amanhã eu já acabo e vou entregar. Beleza, então, combinado. Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? E amanhã a gente finaliza, certo? Certo. Com Deus, estou à Ó, disposição. botei tudinho já no caderno. Até bonito. Falou, galera. Obrigado. Tchau, Guilherme Pelão. Deixa esse link aqui pra nós. Vou interromper